O mercado muda, a sociedade evolui e você acompanha tudo aqui. Zampieri pode mais. A voz da Zampieri no ar. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um episódio do Zampieri Pode Mais, o podcast oficial da Zampieri Imóveis. E hoje vamos tratar mais uma vez de um tema super interessante. Vamos tratar sobre a segurança jurídica nas transações imobiliárias. E para enriquecer esse debate, temos aqui hoje a doutora Inayara Lessa, que é sócia do escritório JGM Advogados. Ela é advogada especialista em direito imobiliário. O Fábio Kendi Takahashi, tabelião do 5º Ofício de Notas, aqui de Maceió. E a Yasmine, tabeliã do 4º Ofício de Notas e do 1º RTD-PJ. E a gente escolheu esse tema para trazer aqui hoje porque é muito relevante. Às vezes o imóvel, ele é o bem mais valioso que alguém vai adquirir em toda a sua vida. E por não perceber ou por não estar atento aos detalhes, o que deveria ser um sonho ou a realização de um investimento vira ali uma grande dor de cabeça. E eu queria começar passando a palavra, escutando um pouquinho da doutora Inayara, quais são os principais pontos que nós precisamos observar quando vamos comprar um imóvel, né? A famosa due diligence que o advogado tem que fazer. Primeiramente, obrigada, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês da Zampieri. Boa tarde, a vocês. A vida do advogado imobiliário, quase que diariamente nós fazemos due diligence para os nossos clientes que estão querendo adquirir imóveis. Isso para trazer a segurança e afastar os riscos no futuro. Porque aqui em Maceió, por exemplo, nós temos vários bairros que a maioria dos imóveis são irregulares. São imóveis que ainda estão em nome do falecido. E as pessoas não têm condições de regularizar esse imóvel. Nós temos muito imóveis urbanos e imóveis rurais que não têm uma individualização naquela matrícula daquele bem. E justamente há uma carência até mesmo de uma correção. Antigamente nós podíamos ver assim, os órgãos fiscalizadores de chamar esses proprietários para ver a regularização daquela matrícula. Então, a due diligence, nós focamos tanto nos imóveis, nos documentos pessoais das pessoas, como do imóvel. Nós precisamos ver a situação legal daquele imóvel para ver se aquele bem ele é passível de venda, se é seguro transmitir aquela propriedade ou aquela posse, que posse é transmissível para um outro, para um terceiro, se esse terceiro não vai ter nenhum prejuízo no futuro com uma eventual penhora, credores que estavam reivindicando na justiça, débitos de tributos, débitos trabalhistas, porque os credores existem, os credores têm aquele rol de credores que têm o privilégio, E com relação ao imóvel em si, o saber também se aquele bem, não só se o bem é passível de transmissão, como se aquela pessoa ela pode vender. Porque às vezes acontece de haver uma simulação, a pessoa querer fraudar credores e fugir daquela situação e trazer prejuízo para terceiros. Então, assim, vem uma pessoa de boa fé, que daqui que ele mostre para um juiz que estava de boa fé, a dor de cabeça pode vir aí um ataque cardíaco, pode vir aí até um falecimento de tanto sofrimento, A pessoa tem um problema no coração, esse pesadelo tão sofrido. Então, solicitamos os documentos pessoais da pessoa, solicitamos as certidões das justiças, justiça comum, da Justiça Federal, Justiça do Trabalho. E o interessante da Justiça do Trabalho é que nós temos uma cautela de que a gente pega a certidão do TST e nós temos que verificar que, às vezes, acontece daquele processo, daquele débito trabalhista que ainda não foi constituído como débito trabalhista, está ali no caminho.
Tá? O processo está ali no caminho de ir para essa certidão positiva, mas tem um espaço na certidão que mostra determinados processos que a gente tem que verificar o conteúdo desses processos no tribunal para verificar se houve penhora, se tem alguma, na central de indisponibilidade, tem alguma ordem judicial cumprida ou a cumprir. Então, essas cautelas são extremamente necessárias para a segurança jurídica dessa operação imobiliária. São os alertas que vão acendendo, né, para o advogado e olha, opa, então vamos dar uma olhada de forma mais robusta nisso aqui, porque pode ser que venha a ser um risco futuro, né? E o interessante é que imóveis urbanos têm uma característica de documentos. Imóveis rurais têm outra característica, né? A gente tem que saber se aquele imóvel rural ele está georreferenciado, se ele tem cadastro no INCRA, se está atualizado. Recentemente eu peguei uma situação que no cartório a fazenda tinha uma área, no INCRA ela tinha outra área, e de fato ela tinha outra. Uhum. Então, eu estava do lado da pessoa que quer adquirir. Então, eu comecei a solicitar documentos e solicitei um levantamento topográfico, né, e georreferenciado, que ele vem as coordenadas e gera mais precisão. Solicitei que os confrontantes, os vizinhos confrontantes, fossem indicados pelo topógrafo, citando inclusive as matrículas, para que quando a gente for fazer o registro daquela transação, a da escritura de compra e venda perante o cartório, não haja uma devolutiva, porque o cartório de registro de imóveis vai solicitar a indicação correta dos confrontantes. Perfeito. E, inclusive, na própria, né, os senhores tabeliães estão aqui, e a própria consolidação notarial e registral aqui do Estado, do Poder Judiciário de Alagoas, tem as regras, né? Perfeito. Tem as regras. Como é que a gente pode fazer o registro e minutar a escritura de imóveis rurais e os documentos que a gente deve apresentar ao cartório para poder haver a segurança. E, às vezes, Nicole, é interessante que, por mais que a gente tenha tanto cuidado com todos esses documentos, o risco, ele é inerente ao negócio. Com certeza. Então, às vezes, pode até acontecer mesmo de passar e a gente minorar o risco, né? Mas risco existe em tudo na vida, né? É isso, né? A compra e venda, ela não é só olhar ali o preço e pagar o preço, né? Tem tudo isso que você acabou de falar, essa série de passos que você tem que tomar, cuidados que você tem que tomar para que seja segura. E agora eu queria passar a palavra, escutar um pouquinho da doutora Yasmine. Explica para quem está escutando a gente agora, qual é a diferença prática, né? Que às vezes a gente acha que o óbvio, gosto de falar que o óbvio precisa ser dito. Então explica pra gente a diferença prática do contrato de compra e venda, ali assinado e guarda na gaveta e vida que segue, para um processo com escritura, registro e tudo mais. Nicole, primeiro, obrigada pelo convite e parabenizo a Zampieri por essa iniciativa de levar esse conhecimento que é tão precioso, que é tão importante aos destinatários finais, né, às pessoas, à sociedade. Bom, a nossa lei, o Código Civil, ele estabelece uma regra, está prevista no artigo 108, que foi criada para aqueles negócios que a lei entende como negócios mais arriscados, mais inseguros, que são as alienações, as onerações de imóveis que têm um valor acima de 30 salários mínimos. Então, se o imóvel ele tem um valor acima de 30 salários mínimos, a lei fala, olha, se você vai comprar esse imóvel, você precisa buscar um tabelião de notas para que ele faça esse contrato, que na verdade vai ser uma escritura pública. Por quê? A lei diz assim, o tabelião de notas, ele é um profissional do direito. Ele é aprovado, via de regra, em um concurso público, então ele tem conhecimento técnico em relação a todas as regras, né, que existem no Brasil, todas as regras nacionais, as regras estaduais, como a doutora bem mencionou, né, na nossa consolidação normativa. O tabelião sabe de tudo isso e ele está preparado para lavrar esse ato de forma rígida, de forma correta. E todo esse conhecimento ele é empregado no dia a dia para que essa escritura pública ela seja lavrada de forma que não vá acarretar riscos para aquele comprador e nem para o vendedor, né? Então, ambas as partes precisam estar seguras. As anuências do cônjuge, né, do companheiro, precisa ser colhida nesse momento para que ninguém seja prejudicado, né? Eu costumo dizer que tanto o tabelião de notas quanto o registrador de imóveis, ele está ali
Sim, buscando o interesse das partes, buscando assegurar o negócio com todas as regras, com todas as leis, enfim. Mas ele também está ali para garantir a segurança da sociedade de uma forma em geral. Maravilha. Porque, às vezes, um cônjuge nem está sabendo que o outro cônjuge está fazendo aquela venda. E aí, se passa pelo cartório, bom, vamos analisar esse regime de bens. Se esse regime de bens exige, né, que haja uma anuência do cônjuge, e aí a gente tem que chamar ele para ele participar da escritura, para ele dar a sua anuência, e aí a gente também está protegendo o direito desse cônjuge, né? E a diferença em relação ao contrato particular justamente é essa. O contrato particular, ele não passa por esse crivo, né? A gente não tem como saber se aquele contrato efetivamente está cumprindo todas as regras da legalidade. E se for um contrato de um imóvel de valor acima de 30 salários mínimos, no caso, Nicole está comprando um imóvel de valor de 100 mil reais, por exemplo, e fez um contrato particular, esse contrato ele é desprovido de validade jurídica, porque a lei estabelece, como eu estava bem mencionando no começo, né, o artigo 108 fala que acima de 30 salários mínimos é imprescindível a validade do ato, que esse ato seja feito por uma escritura pública. Maravilha, né? E a gente, olhando para o mercado imobiliário aqui, tanto do Brasil quanto de Maceió, Alagoas, que imóvel você vai comprar que seja abaixo de 30 salários mínimos, né? Verdade. Na nossa realidade isso não existe, por isso a importância de passar por todo esse processo. E agora eu queria escutar um pouquinho do Dr. Fábio. Quais são os principais problemas que pode dar quando você não segue esse rito, né? Você já chegou a ver se deparar com alguma situação de alguém perder o imóvel ou chegar Conta pra gente um caso concreto aí que você já observou. Então, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Tô aqui para cumprir a cota masculina do podcast, né? Mas estou muito bem acompanhado, principalmente por estar entre amigos, né? De fato é uma situação muito complexa, né? Existe um jargão entre a gente aqui, aquela ideia de que quem não registra não é dono, né? Então, fazer a escritura pública em si ou fazer apenas o contrato não é o suficiente para que você constitua a propriedade. Diante desse cenário, muitas vezes a pessoa, por má fé, ela acaba vendendo o mesmo imóvel para mais de uma pessoa, né? E aí aquela pessoa que foi diligente, fez escritura e promoveu o registro, é que vai ter em favor dela a propriedade. As pessoas que acabam por negligenciar esse tipo de procedimento, essa observância em relação à ritualística que a doutora Yasmin indicou, né? Ela acaba ficando prejudicada e aí vai ter que, na esfera civil, tentar reaver o valor que acabou empregando, né? E os prejuízos que acabaram sendo causados por isso, né? Por isso que é fundamental que você procure o tabelião, até mesmo quando você está iniciando a negociação, né? A gente tem o costume de procurar o tabelião só quando já está tudo quitado e paguei o preço, então agora eu vou fazer a escritura. Mas é fundamental que você procure até antes, porque a partir da conversa com o tabelião é que você consegue, às vezes, ter um direcionamento para um advogado, consegue ter um entendimento melhor sobre aquela negociação, e até ferramentas jurídicas que acabam gerando uma certa segurança para o negócio que está sendo praticado, né? Então, a gente pode fazer uma escritura, por exemplo, de compra e venda que ainda tem parcelas a serem pagas, né? Perfeito. E colocar cláusulas que dão respaldo se eventualmente a pessoa não adimplir no pagamento, né? As consequências desse inadimplemento. Perfeito. Então, é fundamental que as pessoas elas tenham essa cultura, né? De procurar o cartório, porque é uma assessoria que inicialmente ela é completamente gratuita, né? Você pode ir lá conversar, a gente vai explicar a situação em que ela está, a situação jurídica que ela vai estar envolvida, né? E a partir dali ela ter ciência e ter segurança no que ela efetivamente vai praticar, né? Então eu sempre falo que assim, né? A gente tá ali, ninguém vai cobrar para você sentar na cadeira do tabelião, ninguém vai cobrar para dar explicação jurídica a respeito disso, né? Então é importante que as pessoas tenham essa cultura, né? É maravilhoso isso, é fundamental você estar bem assessorado, né? Como eu comentei no começo, imóvel é o maior bem, muitas vezes, que você vai adquirir ao longo da sua vida. Então, você ter uma boa assessoria imobiliária, jurídica, né, dos tabeliões, para estar ali orientando você. E como vocês bem disseram, isso não custa nada e pode evitar um problema muito maior. A gente vinha conversando, né, no início aqui no nosso bate-papo, que atualmente, e aí eu falo muito por a gente aqui na Zampieri, que atendemos a ponta,
a gente vê dois principais problemas, na minha opinião, com relação à regularização e transações imobiliárias. O primeiro é isso que a gente já vinha conversando aqui, né? Como muita gente faz e não dá problema, às vezes você acha que o problema não vai vir com você, então você tá ali, já vendeu aquele bem 300 vezes e ainda tá no nome do primeiro comprador que morreu lá em 1800 e bolinhas, né? Você senta no almoço de domingo, seu primo falou que fez isso e não deu em nada, porque você vai precisar fazer. Então existe muito essa cultura, é muito enraizada aqui, né? De que isso é um preciosismo. E aí foi muito importante todas essas colocações de vocês pra gente ver que não, isso é fundamental. Por quê? Você pode não ter pago o preço ainda, mas se ele vier, é muito alto. E um outro grande problema que a gente vê é nesse impasse de regularizar são os custos. Né? A gente sabe que, às vezes, o proprietário, ele tá lá, ele quer vender o bem, ele está disposto a regularizar, ele entendeu a importância disso, achamos um comprador, mas ele não tem ainda a verba necessária para fazer isso. E aí entra naquele impasse. O vendedor, de um lado, quer fazer, mas não tem dinheiro. Um comprador, do outro lado, fala, poxa, eu não posso assumir um risco aí da boa-fé. E aí eu queria escutar de vocês quais são os mecanismos que nós temos, quais são as possibilidades, né, jurídicas, cartorárias, que nós temos de fazer isso, diminuindo o custo, né? A gente olha para Estados Unidos e vê que lá se usa muito o escrow, que nada mais é do que esse vendedor, né? Na verdade, esse comprador pega esse dinheiro que ele vai comprar o bem, coloca numa conta, e essa conta ali o proprietário do bem regulariza, e só depois que isso que o negócio é formalizado. Então, queria escutar um pouco de vocês, se esse é um bom caminho, como é que vocês veem a aplicação disso aqui no Brasil. A Nicole é um instituto novo, né? Ele foi regulamentado agora, ainda esse ano, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e é uma ferramenta que eu digo que é sensacional para garantir as partes. Não sei se você já passou por essa situação, mas geralmente tem aquela discussão, né? Primeiro eu assino ou primeiro o vendedor assina? Quem assina primeiro, o comprador ou o vendedor, né? E fica aquela desconfiança entre as partes. E a conta notarial, ela vem justamente para acabar com isso, acabar com essa desconfiança. Por quê? Existe uma conta, né, mantida no Banco Safra pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Então, essa conta, ela é uma conta que não fica, digamos assim, sobre o poder do tabelião do quarto ofício, não fica sobre o meu poder, não fica sobre o poder do Fábio. E quando é feita a negociação, por intermédio da conta notarial, a parte paga um boleto, o comprador paga um boleto com o valor da transação, e esse valor ele só vai ser liberado para o vendedor depois que ele cumprir todos os requisitos que constaram ali da escritura. Então, pode ser a regularização, como pode ser outros. Exatamente, pode ser a mera assinatura do documento. Maravilha. Mas pode ser também o registro efetivo daquela compra e venda no registro de imóveis. Então, se as partes quiserem estipular, não, esse imóvel aqui tem um problema de regularização, vai precisar passar por um inventário, vai precisar passar por uma averbação de construção, alguma questão assim que crie uma irregularidade, sabe? Então, aqui o comprador diz, eu quero só que ele receba o imóvel a partir do momento em que a situação estiver toda regular, que eu consegui registrar o meu título, como o Fábio bem mencionou, só é dono quem registra, né? Então, quando eu for efetivamente dono daquela propriedade, aí sim você pode liberar o dinheiro para o vendedor. E aí, claro, ambos vão estar garantidos de que aquela negociação foi cumprida com sucesso, né? E é um custo muito barato, é 0,08% do negócio. Então, por exemplo, eu estou comprando um imóvel de R$1 milhão, é um custo de R$800. Para ter toda essa segurança. Para ter toda essa segurança é um custo, assim, né? A gente fala que acaba sendo bastante em conta para o benefício que oferece, né? Cara, é muito melhor do que outras soluções, né? Exato. O que você vê sobre isso, Fábio? Também eu concordo, é uma ferramenta excelente, né? Na verdade, o tabelionato de notas ele vem sofrendo uma série de avanços tecnológicos, né? O Scroll Account ele está dentro desse pacote de coisas que estão vindo, né? Junto com o notariado. É até curioso porque aí, entrando na parte mesmo dos credores que estão fora do contrato, né? Como a doutora bem falou, uma possibilidade também que existe é você depositar o dinheiro para que haja aquela garantia, né? E condicionar, por exemplo, o pagamento até a
a quitação de uma dívida que existe, que está sendo cobrada judicialmente, alguma coisa nesse sentido, né? Outro detalhe também importante é que a escrow account ela não tem relação direta com a escritura. Então, você pode fazer escrow account mesmo que você decida por não fazer escritura naquele momento, né? Porque é importante dar esse esclarecimento, porque às vezes a pessoa ela tem no imaginário que, como ela está indo no cartório, né? Que aquela situação ela obriga ela a fazer uma escritura, e não necessariamente, né? Então, é uma ferramenta excelente que foi desenvolvida, que dá respaldo tanto para os contratantes, quanto até mesmo para o próprio tabelião, né? Porque se fosse idealizar no sentido daquele dinheiro entrar na conta do tabelião, isso poderia gerar algum tipo de confusão, né? Então, é uma ferramenta muito boa, porque o valor fica desafetado, né? Daquela rotina diária de dinheiro que entra e sai do cartório, né? É como se fosse um patrimônio de afetação para Exatamente. essas situações. Língua, Peguei, né? Estava na ponta da minha língua, porque, assim, essa ferramenta nova aqui para o Brasil, né? Porque já era utilizada, né? Nos Estados Unidos, ela traz mais segurança e o que é que se precisa? Fazer mais propaganda e educar as pessoas a confiar nela. Perfeito. Né? Assim que eu soube do surgimento dessa possibilidade, que todo dia, que é um tabelião daqui, doutor Rainei, ele manda as notícias para o WhatsApp, né, lista de estratégia. E quando surgiu, eu estava com uma situação que não era nem imobiliária, era uma situação vinculada à formatura dos meus filhos, a contratação de uma empresa para a formatura dos meus filhos. E algumas pessoas, diante da due diligence que fizemos da empresa, houve uma certa insegurança. Então, quando eu vi aquilo ali, Olha, eu já... que legal. corri. Enquanto a Yasmine estava falando, eu escrevi aqui uma pergunta que eu queria fazer para você, que era justamente isso. A gente está falando do uso da escrow para resolver essa dor de eu sou o vendedor, eu não tenho o dinheiro para regularizar, eu sou o comprador, eu quero comprar, com esse dinheiro você podia regularizar, mas como é que a gente vai fazer isso? E eu queria, né, justamente perguntar para você quais as outras formas que a gente tem de usar a escrow account. Em qualquer tipo de situação contratual. Maravilha. Porque o cartório, tabelião, eles têm fé pública. Aquele documento ali, que não vai ser uma escritura, mas, digamos assim, para o bom entendedor, né, para a pessoa mais leiga, é tipo um contrato inicial, digamos assim. E você vai ter uma garantia. Não é uma hipoteca, não é uma alienação fiduciária, é o quê? É uma conta de uma instituição de credibilidade, que está garantindo ali a segurança do recebimento, né, do cumprimento daquelas obrigações, e você não vai ter o seu dinheiro perdido, né, de repente você... Ou colocado ao risco, né? Colocado ao risco de uma penhora, de você pagar aquela pessoa e aquela pessoa não exercer aquela obrigação contratual. E fazendo isso perante um cartório, nossa, você está assegurado que isso vai acontecer. Mas, doutora, conta pra gente qual foi o desfecho da formatura. Da formatura, tudo certo. O rapaz resistiu, né? Porque, primeiro que não conhecia, ninguém conhecia, né? Já foi eu chegando com a novidade. Aí, Ele scroll o quê? O que é isso? o que é isso? Scroll saúde, doutora. Tem que ser na minha conta, tem que depositar na minha conta, sendo que a gente já tinha visto processos, a gente já tinha visto situações que colocavam uma pulga atrás da orelha, né? Eu digo, olha, uma forma de a gente fazer para ficar seguro para o senhor e seguro para a gente, porque a formatura é só no próximo ano e o pessoal já vai começar a pagar muitos alunos. Vamos fazer dessa forma. Né? É bom para os dois. As pessoas têm que saber que isso é seguro para ambas as partes. Maravilha. Né? E em qualquer, não é só em compra e venda de imóvel, é qualquer relação contratual que as pessoas queiram exercer, que exista um pagamento de um preço, uma contraprestação, né? Uma ali, contraprestação, né? E você vai ter ali a garantia do cartório. Isso é extremamente importante, ao meu ver. Porque, olha, eu acho que é até menos oneroso. Porque se você, puxando para o nosso papo, que é de transações imobiliárias, se você está com um imóvel irregular, você perguntou, e aí, quais são as condições que a gente poderia resolver? E o custo disso? Aí a gente pensa, usucapião, né? A gente pensa em cessão de posse. Aí a gente vai pensando nas possibilidades, a gente pensa em chegar para... o vendedor não tem dinheiro para regularizar.
Então, vamos abater, a gente já vai começar a entrar na negociação, vamos abater do preço, né? Porque você dá um sinal ao comprador, porque aí já abate, a gente já tem que dar a média de quanto ele vai gastar para o inventário, ou para o uso capião, e a gente sabe que isso é muito dinheiro, né? Então, numa hipótese dessa, né, você não vai entregar o dinheiro ao vendedor, você não vai estar ali se submetendo a custos maiores, você vai ter a confiança do cartório, vai aguardar, o cartório vai liberando aquela quantia na medida que forem exercendo, cumprindo aquelas condições, e ao final está todo mundo feliz, lavra a escritura e se registra. Né? Que evita também um certo constrangimento, porque antigamente como que funcionava? Às vezes a pessoa, não, eu só vou pagar quando for assinar a escritura no cartório. Aí chegava lá, a pessoa, lia a escritura, tá tudo certo, tá? Assina, vai fazer a transferência. Você ficava lá, 5 minutos, nada de cair o dinheiro. 10 minutos, nada. Aí o comprador e vendedor já começava meio que se olhar assim meio estranho, né? E cair no golpe, né? E aí, às vezes, acabava por cair. Normalmente, não dá problema, né? Mas, às vezes, até pela transação bancária demandar um tempo, né? Aquilo acaba gerando até um mal-estar entre o pessoal, né? Então, isso também ajudou nesse ponto. A gente vinha conversando que a gente passou por uma situação, eu e Fábio, onde poderia ter sido facilmente resolvida com a Scroll, né? Com ter aberto, nessa abertura dessa conta, porque ficou ali aquele cabo de guerra. Assina você, não, assina você, quem vai assinar primeiro? E aí esse é um instrumento que é muito interessante. Venda de automóveis também, né? Pode ser bastante utilizado, até para a gente evitar aquele famigerado golpe da OLX, né? Então, assim, imóveis financiados, né? Financiados pela Caixa, por exemplo, em que há uma negociação, as partes estabelecem uma negociação. Eu vou te pagar, e aí você vai lá, quita, né? Faz a quitação do seu contrato e pega o termo de quitação com a Caixa ou com a instituição financeira que estiver financiando o negócio. E aí, só que com esse termo de quitação, na verdade, o vendedor vai ter a propriedade para ele, 100% para ele. Então, quem garante que ele vai fazer, né, efetivamente ele vai cumprir com a palavra dele, né? de transmitir a propriedade do imóvel para o comprador, que já deu o dinheiro para ele antecipadamente para que ele pagasse e quitasse a dívida, né? Então, são inúmeras, como a doutora bem mencionou, as possibilidades de utilização da conta notarial, né? Com segurança para todos. E a questão não há uma publicidade disso, né? Está ali entre as partes e o cartório, o conhecimento desse negócio. E por isso que é muito fundamental essa assessoria de quem está ali fazendo essa transação. Exato. Uma assessoria está ali bem assessorado, seja com uma imobiliária, com o próprio corpo jurídico e com o próprio cartório, porque é uma ferramenta tão simples que resolve tantas dores e às vezes você não sabe que existe, né, doutora? O bom é que é um instituto novo e cabe a nós, operadores, né, utilizar nesses momentos aqui super ricos e de darmos conhecimento à população da possibilidade dessa ferramenta extremamente segura e prática, né, para as pessoas. Pegando o gancho aí de Instituto Novo, eu queria escutar um pouquinho de vocês, porque a gente aqui tá já há um tempo falando desse instituto específico, mas os cartórios vêm, né, se aprimorando e trazendo novas tecnologias para o processo cada vez mais. Queria escutar um pouquinho de vocês. Quais outras tecnologias quais outras inovações o cartório está trazendo para o nosso dia a dia? Eu acho que a pandemia mudou muita coisa, né, no mundo. E para os cartórios, a pandemia trouxe uma novidade que foi muito disruptiva, que foi o e-notariado. Hoje, você consegue assinar uma escritura pública na praia. Você consegue assinar uma escritura pública estando, sei lá, em férias na Itália. Então, o e-notariado, acho que foi uma das ferramentas assim, mais importantes que o notariado trouxe para a sociedade nos últimos anos, justamente por possibilitar, né, que não necessariamente a parte precisa ir até o cartório para assinar aquela escritura pública. Ela pode assinar uma escritura pública do conforto da sua casa, né? E aí, com toda a segurança. Com toda a segurança de um tabelionato de notas. Então, acho que, não sei se o Fábio concorda comigo, acho que o e-notariado, né, Fábio, é um grande, assim,
a grande novidade, né, que veio nos últimos anos. Veja que assim, a gente gosta do cliente indo no cartório, conversando, né? Mas a situação ela é tão assim disruptiva, como a doutora falou, que você faz a emissão do certificado sem você ter que ir no cartório, porque você pode fazer pela própria plataforma do notariado. Você assina a escritura sem precisar ir no cartório por meio do aplicativo. Você encaminha a escritura para registro sem precisar ir no registro de imóveis e recebe a escritura registrada sem você ter que tirar o pé na rua se você quiser. Então, que nem a doutora Yasmin falou, é fantástico essa ferramenta, porque ela permitiu uma série de facilidades, né, para a população. Então, assim, a gente gosta, o cliente vai lá, toma um café, conversa, mas a gente também conseguiu abarcar um outro público, que é esse público que, assim, não tem muito essa cultura de se deslocar, né? Até mesmo aproveitando que a Yasmin falou da praia, tinha um cliente meu que ele queria assinar uma escritura comigo, só que ele ia viajar para pescar lá no Amazonas. Falei, não tem problema, eu faço o certificado, você viaja para o Amazonas, quando estiver pronto aqui, a gente faz a vídeo. Aí ele, no meio do Amazonas, num barco que tinha internet por satélite, né, fez a videoconferência comigo e resolveu o problema. Então não prende mais a pessoa, eu tenho que... Estou dependendo disso para poder fazer uma viagem, estou dependendo disso para ir para tal local, de onde você quiser, você consegue. Desde que tenha acesso à internet. Maravilhoso. Maravilhoso. Até aquele caso daquela compra e venda que a gente fez juntos, né? Eu liguei e falei, Fábio, o comprador está em Fernando de Noronha, são 3 vendedores, 2 estão em Maceió, 1 no Rio Grande do Sul. Me ajuda. E aconteceu super bem, né? E possibilitou que a transação fosse feita sem esperar um voltar de viagem, das suas belas férias, o outro pegar um avião, vir para cá para conseguir fazer a transação acontecer. E às vezes até evita desculpinha, né? Que a pessoa, assim, ela quer assinar, mas ela tá meio que enrolando, né? Levando com a barriga. Eu vou no cartório, a gente marca de ir. Não, a gente faz o notariado, a gente resolve agora. Então pronto, não tem mais pra onde escapar, né? O cartório, ele, na verdade, a plataforma de notariado, ele virou como se fosse uma Netflix, né? Então, tem vários serviços que a gente oferece, né? Então, o e-notariado, a gente tem a autorização eletrônica de viagem, que também é uma ferramenta muito importante até para assegurar também quando um menor vai viajar desacompanhado de um dos pais, né? Que legal. Então, tem várias ferramentas. A própria autorização para doação de órgãos eletrônicas, né? Que também é uma ferramenta que tem no e-notariado que vai permitir que a pessoa faça a doação dos órgãos sem ter que depender de um familiar para poder... Gratuita. Inclusive, não tem custo nenhum. Até reconhecimento de firma você faz pelo cartório sem ter que pelo aplicativo, sem você ter que ir no cartório. Então é fantástico. Fantástico. Maravilha, pessoal. Interessante. Além dessas opções do e-notariado, antigamente, antes da pandemia, digamos assim, nós precisávamos ir ao cartório de civil para solicitar a segunda via de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito de algum cliente, né, que faleceu. E, às vezes, o cartório era no interior distante e, hoje em dia, você pode fazer isso tudo pela internet, né? Pelo RTDI, né? RTDI, né? .com.br. CRC. A gente faz isso tudo e não precisa sair do seu escritório, entendeu? E aquela certidão negativa de testamento para os inventários. Então, assim, evoluiu bastante, tá? Eu estou amando. Imóveis as também, né? Dos você consegue visualizar as matrículas, né? Os registros de imóveis que já estão integrados plenamente na central, você consegue visualizar uma matrícula de um imóvel imediatamente. Então, se você quer saber se aquele vendedor é efetivamente o proprietário do imóvel, visualiza na matrícula para saber se até tem algum ônus, se é ele mesmo que pode vender. Tem um custo baixinho, né? Por volta de R$10, R$15, se eu não me engano. E aí você já consegue visualizar a situação jurídica daquele imóvel de forma quase imediata. Maravilha, então, assim, a pandemia foi uma mudança muito grande, mas, assim, acabou trazendo boas novas, né, para todos. Que até inicialmente, na verdade, quando começaram a implantar esses serviços eletrônicos, né, existia uma resistência até da gente mesmo, né, porque, eu vou fazer negócio eletrônico, eu não sei como que é. Era muito novo para todo mundo, e a pandemia, ela forçou a gente a ter que desenvolver habilidades, né, então até mesmo uma forma de se comunicar pelo WhatsApp, por videoconferência, tudo isso exigiu da gente também uma nova abordagem, né? Tudo. Então, foi fantástico. E, assim, a tendência é que, na verdade, os cartórios, eles comecem a ampliar
com novos serviços à população, né? Maravilha. Eu acho que a pandemia ela foi um marco mesmo, Sim. porque todos os âmbitos tiveram que passar. O judiciário, a gente não conseguiu... Gente, como é que pode a gente agora conseguir fazer 2 audiências com 10 minutos entre uma e outra na facilidade e no conforto da sua casa? E veio também essa necessidade das pessoas terem que se adaptar. Falando, não é porque você tá atrás de uma câmera que você vai poder estar de regata e falar qualquer coisa, né? Que a gente viu também muitas coisas acontecerem. E aí os cartórios acompanharam também esse movimento, né? O mercado imobiliário, a gente vê que também acompanhou esse movimento. Aqui na empresa, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, que foi muito engraçado. Um ano antes, a pandemia veio em 2020, em 2019 a nossa grande campanha de marketing foi Zampieri, 100% digital, 100% presencial. Porque em 2019 a gente conseguiu fazer o processo de locação, aí vindo um pouquinho para locação, todo de forma digital. Então, você estava lá em Fernando Noronha, o cara que estava em Fernando Noronha queria alugar um imóvel aqui, a gente fazia a visita de forma digital, né? Ele visitava todo o imóvel digitalmente, assinava o contrato de forma digital e aí precisava nem vir aqui que a locação já começava. E quando a gente trouxe isso, era uma facilidade, a gente pensava apenas como uma facilidade. E em 2020 a gente viu que sem isso a gente não iria sobreviver, né? Que uma facilidade ela vira uma necessidade. Então, o mundo ele passou muito por essa mudança. É muito interessante ver como o direito se adaptou, como os cartórios se adaptaram, como todos os mercados se adaptaram, né? A gente vinha conversando até mercado alimentício, iFood, enfim. O comportamento do ser humano como um todo mudou. E é muito interessante ver como, né, os nossos âmbitos aqui acompanharam. E agora já encaminhando para o final, triste fim, mas eu queria escutar de vocês, disso tudo que a gente conversou, se vocês pudessem dar uma dica para quem está pensando em fazer uma transação imobiliária, seja ela qual for. Qual é a dica que vocês escolhem para dar para essas pessoas? Eu acho que o principal muitas vezes, o barato sai caro. Então, às vezes, vale a pena você ter um custo um pouquinho maior agora no começo para ficar tranquilo. O sistema brasileiro, né, o sistema notarial e registral, que é um sistema de dupla depuração, né? Então, você passa pelo crivo de um tabelião de notas, que vai verificar toda a legalidade daquele negócio, que vai verificar se existe alguma coação, se aquele vendedor está efetivamente ciente do que ele está fazendo, se é uma pessoa capaz de alienar. E existe a depuração feita pelo registro de imóveis, que é a qualificação registral, que faz, de novo, uma análise para saber se a validade daquele negócio jurídico está ok, ou se tem alguma bomba prestes a explodir para as partes, né, causando prejuízos e tudo mais. A gente tem, então, um dos sistemas que é um dos melhores do mundo, que tem essa dupla depuração. Aproveite as ferramentas que você tem à disposição, né, e reconheça que no Brasil a gente tem coisas, sim, muito boas. Então, muito cuidado em ir pelo caminho mais barato, porque muitas vezes, né, principalmente quando a gente está falando, você falou no começo, né, do podcast, é o sonho da casa própria. Sim. Muitas vezes você está investindo um dinheiro que você juntou a vida inteira para adquirir aquela casa, né, aquela propriedade, e aí não economiza com a segurança desse teu sonho. Né? Acho que essa é a mensagem principal. Maravilha. Acho que quer falar da na frente, porque eu sou homem. Ladies first. Primeiro as mulheres, né? Bom, ele quer fechar o podcast. Com chave de ouro, né, Fábio? A dica que eu dou é a seguinte: procurem, antes de começarem a dizer que gostou, eu quero, tenho interesse, procurem um consultor imobiliário. Um advogado especializado, um corretor de imóveis, né? Porque esses profissionais, eles têm a condição técnica de verificar se aquela pessoa que está vendendo é realmente proprietário, se aquela pessoa pode estar vendendo aquele imóvel, se ele é casado, se ele é solteiro, se a esposa está sabendo, se não está sabendo, qual o regime de casamento, né? Se aquele imóvel está legalizado, como é que está a matrícula? Eu chego logo quando uma pessoa fala, doutora Inayara, eu quero comprar um imóvel, eu digo, traga a matrícula.
Olha, tem E que ela ser... o quê? Traga a matrícula. Não, A aí a pessoa o quê? certidão, vá no cartório, qual é o bairro? Aí orienta qual é o cartório, né? Vá no cartório, peça uma certidão de inteiro teor desse imóvel. Então, assim, analiso a certidão, porque às vezes chegam com uma certidão lá de 2000. Então, essa certidão de 2000 não serve, pessoal. A certidão tem que ser expedida a menos de 30 dias. Né? E às vezes acontece até da própria certidão de casamento daquela pessoa que ele apresenta ser aquelas antigas. Não pode ser assim, tem que ser uma certidão. Você tem que E a pessoa solicitar ainda uma sai assim, nova. essa doutora tá pedindo muito documento. Eu levei a certidão dos anos 2000. Aconteceu poxa. comigo já. Às vezes espanta, sabe? Às vezes espanta aquela quantidade de documento que a gente solicita, mas a gente tem que educar, a gente tem que orientar e colocar o medo. A gente tem que chamar a atenção, chamar a responsabilidade. Você quer vender, você quer comprar, você tem que saber o que está comprando. Você está querendo um problema amanhã? Ou você quer ser feliz para sempre nesse imóvel? Então, a dica que eu dou é essa: você escute um profissional habilitado, você forneça a esse profissional os documentos que ele solicitar, atualizados, não são antigos, porque uma das maravilhas da modernidade é que muitas coisas nós podemos solicitar e pegar esses documentos pela internet. As certidões são de graça. Muitas coisas que eu posso adiantar para o cliente, eu adianto, né? Outras não dá, o cliente tem que solicitar, né? E além do que, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele está dando tanta atribuição nova e maravilhosa para os cartórios que afoga a justiça, né? Porque a justiça vinha com aquele acúmulo de processos. Hoje em dia, muita coisa que você precisava de uma ação judicial para poder você ter aquele negócio concretizado, hoje em dia você pode resolver isso perante o cartório. A gente já resolve com nossos maravilhosos. A gente resolve. O Fábio aqui, quase todo dia eu falo com o Fábio, né, Fábio? Né? Porque já virou, né? Já está parte da rotina. Porque... Mas maravilha. E quanto eu aprendo com as novidades que ele me traz, né? E olha que a gente vive estudando. Mas está no dia a dia deles, de receberem essas recomendações, essas orientações do CNJ, né? A gente tem que ir estudando, e é para isso, para garantir a segurança jurídica dos negócios imobiliários dos nossos clientes. Perfeito. Né? Então, temos que estar utilizando as pessoas, né, que têm a qualificação para nos dar essa segurança, né? É que são fundamental fazer a due diligence desses profissionais. A due diligence do advogado, do corretor de imóveis, porque não adianta também pegar qualquer um, achar que qualquer um vai ter a qualificação necessária. Exatamente. Né? E agora, para fechar com chave de ouro, a sua dica. Primeira dica: tabelião não morde. Você pode ir no cartório tranquilamente, conversar com a gente, não morde. Só um pedaço de pizza, né? Mas fora isso, não. Então, assim, procure o tabelião, converse com ele. A gente tem toda a expertise, né? Para poder dar uma orientação inicial para aquele negócio que você está realizando. Não tem desculpa para você fazer o contrato e guardar na gaveta, entendeu? Você pode ir no cartório primeiro para ter uma ideia de custos e, às vezes, até negociar com o vendedor um preço para poder ter a reserva de dinheiro para poder fazer a escritura e o registro. Você pode fazer até sem dinheiro, se você tiver o cartão, você paga parcelado. Olha só. Então, assim, não tem desculpa para você não fazer escritura, né? O que você não pode é assumir um risco, né? E deixar o contrato de gaveta guardado, aí passa o cachorro, morde o contrato, leva embora. Cadê o contrato? Chove, uma goteira cai em cima do contrato, perde o contrato, e a pessoa fica, às vezes, sem ter a prova de que aquele negócio realmente aconteceu. Depois, na hora que você vai procurar a pessoa para poder resolver o problema, a pessoa já morreu, os filhos já não sabem se aquilo é verdade ou não é, então isso acaba gerando muitos problemas, né? Tem uma penhora, exatamente. Então, as possibilidades para te prejudicar são infinitas. O que te garante é a escritura. Então, faz a escritura, registra e vida que segue felizinho na sua casa. Perfeito, pessoal. Queria agradecer vocês mais uma vez por estar aqui, por ter feito esse bate-papo tão rico, né? Para orientar mesmo, servir de orientação para todo mundo que está escutando a gente. Então, obrigada por escutar a gente mais uma vez aqui. E sigam a gente nas redes sociais, Zampieri Pode Mais. E muito obrigada. Vejo vocês na próxima.